E aí galera, satisfação poder estar falando com vocês aqui nessa videoaula, né? Graças ao poder da tecnologia que está mediando esse processo e graças também ao talento do grande John, que está aqui colocando toda a sua habilidade à disposição de nós, né? Para falarmos das primeiras civilizações construídas lá na região do Oriente. Importante observar o significado da expressão para os historiadores, né? Em uma obra produzida por alguns historiadores chamado Dicionário de Conceitos Históricos, civilização significa, né, uma forma de sociedade onde uma parte da população, né, não está mais diretamente ligada à atividade da agricultura, e sim está desempenhando outras atividades numa espécie de trabalho especializado. Vocês podem observar isso na obra do Emile Durkheim, a divisão do trabalho social. E essas primeiras civilizações, né, se organizaram em torno de um modelo econômico, social, político bastante específico, né, baseado numa teoria conhecida como modo de produção asiático, inspirada na teoria marxista, né? O marxismo tem uma influência muito grande na abordagem da história, na medida em que eles percebem que a economia é a base que acaba condicionando aquilo que Karl Marx chamou de superestrutura, né? A sociedade, as relações sociais, a cultura, a política e a religião, né? Então nós podemos perceber que ao longo da história certos modelos, né, econômicos e sociais acabaram passando aí pela história. Segundo a tradição marxista, o primeiro modelo dessas primeiras civilizações é o modo de produção asiático, construído por essas primeiras civilizações do Oriente. Quais são as características fundamentais desse modo de produção asiático? Bom, em primeiro lugar, trata-se de civilizações, olha aqui, diretamente dependentes das águas dos grandes rios, né? O Egito foi edificado às margens do rio Nilo, a Mesopotâmia entre os rios Tigre e Eufrates. Portanto, a importância de grandes rios para o desenvolvimento da agricultura, que era a base dessas sociedades. Não se trata aqui de sociedades industriais, com fábricas e tal. Não se trata de um capitalismo comercial. Se trata de civilizações que vão fazer da agricultura e da pecuária a base das suas atividades econômicas. Importante observar também que nesse modo de produção asiático nós teremos uma sociedade organizada de forma hierárquica e estamental, ou seja, uma sociedade organizada de cima para baixo, dos grupos considerados superiores até os inferiores e sem nenhuma mobilidade social, percebe? Ou seja, não há a possibilidade de você mudar de grupo social, mudar de patamar social, permanecendo sempre onde você, no grupo social ao qual você nasceu. Também é importantíssimo observarmos que no modo de produção asiático, as terras, elas pertencem ao Estado, né? Não há nesse primeiro momento, esse modelo erguido no Oriente, a chamada propriedade privada, que vai aparecer depois. E por último, é importante frisar que as relações de trabalho eram baseadas na servidão, ou seja, o trabalhador na Mesopotâmia não era totalmente livre e não era escravo, mas era alguém que tinha a obrigação de servir ao seu rei, ao seu governante. Duas civilizações se destacaram e adotaram o modo de produção asiático. Em primeiro lugar, a Mesopotâmia, que, como nós sabemos, significa terra entre rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Lá diversos povos chegaram, migrando de outras regiões e criando ali o que nós chamamos de primeira grande civilização. Importante frisar para vocês a contribuição dos primeiros que chegaram lá, os sumérios, que ofereceram um modelo político, né? Um modelo teocrático, onde o rei é o chefe político e também o chefe religioso. Ofereceram a organização das cidades, as chamadas cidades-estados, ou seja, cada cidade era independente uma da outra, tinha sua própria legislação, tinha seu próprio governante, era completamente independente. E os sumérios também ofereceram a escrita, que vai ser adotada por aqueles que também vão chegando, que é a chamada escrita cuneiforme, né? Mas o grande destaque da Mesopotâmia nesse primeiro momento é a figura do Hammurabi, por dois motivos.
Em primeiro lugar, porque ele vai unificar politicamente essas cidades, criando o famoso primeiro Império Babilônico. E em segundo lugar, e mais importante, ele vai oferecer àquela região o primeiro código de leis escritas da história, o famoso Código de Hammurabi, que trata de absolutamente tudo. Questões de herança, questões tributárias, mas que ficou conhecido pela parte penal, sobretudo pela rigidez das punições que eram atribuídas aos crimes e aos delitos cometidos dentro daquela civilização. Um código que ficou conhecido pela expressão olho por olho, dente por dente, onde o indivíduo acaba pagando na mesma moeda o delito ou o crime que ele, porventura, tenha cometido. Importante observar também que o Código de Hammurabi vai individualizar a pena, ou seja, não mais toda a família será atingida por algum crime que um membro da família tenha cometido, mas apenas aquele que cometeu o delito é que será punido. É aquela velha expressão bíblica, O pai não leva o pecado do filho, o filho não carrega o pecado do pai. Outro aspecto importante, já no segundo Império Babilônico, é a belíssima construção do famoso Jardim Suspensos da Babilônia, quando a Babilônia se torna o centro político-comercial do mundo, um comércio intensificado com todas as outras civilizações próximas, É a época do cativeiro babilônico, os hebreus que depois serão libertados pelos persas, É a época de Nabucodonosor, é um período de grande prosperidade econômica, traduzido sobretudo na construção desse zigurato, desse enorme zigurato, conhecido como Jardins Suspensos da Babilônia, onde nós vamos ter aqui atividades políticas, atividades de estudo, de astrologia e, sobretudo, atividades religiosas. E uma segunda civilização, o Egito Antigo. O Egito é uma das civilizações antigas mais estudadas e mais fascinantes dos dias de hoje, sobretudo por 4 aspectos extremamente importantes. Em primeiro lugar, pela própria figura do faraó, esse personagem político que era considerado um Deus vivo entre o seu povo, um personagem que inspira até hoje a cultura e a música, como no caso, por exemplo, da música baiana. Quem não lembra do Carlinhos Brau, quando ele diz lá naquele verso: sou o faraó, prazer minha mãe, sou o faraó, passeio pelo sol, sou o faraó, o rei da folia, sou o faraó e o Egito é a Bahia. O faraó é um grande personagem marcante dessa civilização. O segundo elemento marcante aqui, olha, as pirâmides do Egito, Hoje, atualmente, as pirâmides elas têm uma finalidade turística para aquecer a economia do Egito. Mas na época, as pirâmides tinham uma função de guardar o corpo do faraó. Eram túmulos, sarcófagos, sobre os quais guardava-se o corpo do faraó. Portanto, era uma obra que envolvia uma grande mobilização de trabalhadores, era uma obra que envolvia uma engenharia extraordinária para deslocar os blocos de pedra do seu local de origem até o local onde a pirâmide seria edificada, e uma obra que envolvia um cálculo matemático preciso para encaixar aqueles blocos de pedra um sobre o outro para construir a pirâmide. Um terceiro aspecto importantíssimo é a religiosidade. O Egito é um povo profundamente religioso e isso se traduziu na formação das múmias, isso se traduziu em toda uma espiritualidade, onde o faraó dedicava toda a sua vida para construir a sua morada, que era a pirâmide. Isso se traduziu na literatura, nos livros dos mortos, enfim. O povo do Egito Antigo era um povo profundamente religioso. E a sua mitologia, quarto aspecto extremamente importante, os personagens mitológicos, as divindades, as histórias sobre a origem da vida, tudo aquilo que ainda hoje causa muita fascinação na atualidade. Importante observar que o Egito vai se organizar de uma sociedade vertical, onde o faraó exerce naturalmente a liderança maior. Então, basicamente, nós vamos ter uma sociedade onde no topo dessa sociedade nós vamos ver o faraó, nobres e sacerdotes, líderes religiosos que exercerão imensa influência na sociedade egípcia. Os escribas, olha, um personagem extremamente importante, que são aqueles que irão controlar, dominar a escrita,
vão registrar as atividades do faraó, que irão realizar a cobrança de tributos, realizar toda a atividade contábil do Egito. Os comerciantes também terão um papel importante, já que o Egito vai desenvolver uma atividade comercial intensa. Os camponeses, que é a base da sociedade egípcia. Cuidado, a sociedade egípcia não é uma sociedade escravocrata. É claro que há escravos, olha eles ali, mas eles são minoria. A base de trabalhadores mesmo da sociedade egípcia são os camponeses, que vão atuar tanto na produção agrícola, na pecuária, mas também na construção das pirâmides. O Egito, para facilitar o nosso entendimento, nós podemos dividi-lo em 3 fases. Primeiro império, antigo império, médio império e novo império. Quais são as características fundamentais de cada uma dessas fases? Em primeiro lugar, o antigo império é a época da unificação política, em torno do faraó Amém, e é a época também de estabilidade política e de prosperidade econômica. E como nós já sabemos, nós já falamos sobre isso, toda civilização que vive um período de prosperidade, vive também um período de grandes construções. É como se essa prosperidade econômica se traduzisse em grandes obras. E no caso do Egito, esse período de prosperidade que marcou o Antigo Império pode ser traduzido nas grandes pirâmides, principalmente nas pirâmides atribuídas aos faraós Quéops, Quéfre e Miquerinos, construídas na região de Gizé, que a Margareth Menezes também vai imortalizar em uma música, quando ela diz Tutankhamon e Gizé Akhenaton. Gizé é a região onde as pirâmides foram construídas. O Médio Império é um período marcado por uma crise política, como eu havia dito a vocês. Os sacerdotes exercem muita influência no Egito, porque eles são uma ponte entre o povo e Deus, porque eles recebem as oferendas e porque eles pedem aos deuses bênçãos para atividades dos trabalhadores. Então eles vão usar essa influência que eles possuem perante o povo para disputar o poder político com o faraó. E por isso nós teremos aqui um período de enfraquecimento do poder do faraó e de muita instabilidade política. Ao mesmo tempo, nós teremos a invasão dos Ixos, que vão dominar o Egito durante um certo período. E por último, o novo império. É quando o faraó reconquista o poder, ou seja, ele afasta a ameaça dos sacerdotes, consolida o poder monárquico e o poder do faraó. Mas o Egito, quando ele chega para esse novo império, eles expulsam os Ixos e vêm completamente renovados. Não são mais pacíficos como no Antigo Império, na primeira fase. Agora, nessa última fase, o Egito se tornará expansionista e imperialista. Ou seja, o povo egípcio agora decide conquistar novos territórios. Por isso que nessa última fase, nós temos como característica central o fato dessa fase ser marcada pela ação de grandes faraós. Nós teremos grandes faraós como Tutmés III, que vai conquistar diversas regiões, inclusive a Mesopotâmia, e pelas suas vitórias no campo de batalha, pelas suas conquistas, Tutmés ficará conhecido entre os historiadores como Napoleão do Egito. O segundo grande faraó desse período é Ramsés II, que vai conseguir um acordo, um tratado de paz com os hititas, que vai se tornar o primeiro grande marqueteiro político da história, e que era o faraó na época da fuga dos hebreus. Um terceiro faraó, e esse é mais importante, cuidado, porque geralmente o Enem aborda muito sobre esse personagem, que é o Amenófis IV. Por que Amenófis IV é extremamente importante, galera? Porque ele vai promover uma reforma religiosa no Egito. Ele vai substituir o politeísmo, ou seja, a crença nos vários deuses, pelo monoteísmo, a crença em um único Deus, o Deus Sol. Qual é o objetivo de Amenófis a promover uma reforma religiosa tão profunda? Enfraquecer o poder dos sacerdotes, que ameaçavam o trono. Ele entendia e compreendeu que a reforma religiosa diminuiria o poder e a influência dos sacerdotes, consequentemente diminuindo a ameaça ao seu poder e ao seu trono. Amenófis fica, portanto, bastante conhecido na história pela reforma religiosa. Depois, por último, seu filho Tutankhamon,
que assume o comando do Egito e que vai devolver o politeísmo ao povo egípcio. Ou seja, se Amenófis IV expulsou os deuses do Egito, Tutankhamon vai chamar os deuses de volta para casa, restituindo, portanto, o politeísmo no Egito. Tanto a Mesopotâmia quanto a civilização egípcia perderam a sua autonomia no momento em que caíram nas mãos do poderoso Império Persa, que nós veremos mais adiante. Um abraço, galera, muita satisfação, estudem bastante, foco no Enem.